Diante disso, irmãos, o livro de Esther nos trará um vislumbre importantíssimo acerca da nossa vida em um mundo secularizado em que nós vivemos. E, sem dúvida, irmãos, é muito desafiador viver uma vida cristã em um mundo secular, onde muitos aspectos de uma vida cristã se choca com uma vida moderna e, de fato, conflitos aparecem exatamente nos desígnios da palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós temos visto na nossa sociedade. Dentre tantos desafios, eu queria pontuar apenas um ponto naquilo que nocivamente este movimento secularizado tem atingido a nossa família, por exemplo, as famílias. E olhando isso, irmãos, de uma forma bem cautelosa, é claro que em momento algum nós iremos generalizar, mas a grosso modo é o que de fato acontece em muitas partes do mundo, ou em todas as partes do mundo, numa escala muito maior do que aquilo que nós esperávamos. Mas nós estamos, irmãos, vivendo uma avassaladora crise de onda, aliás, uma onda de crise familiar muito tênue. Podemos então afirmar categoricamente, irmãos, que os lares estão vivenciando o fenômeno da desconstrução da família. E em cada casa, seja ela na zona urbana ou na zona rural, correm o risco de sucumbir a família por um abismo, aliás, por este abismo que tem destruído muitas vidas ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, os pais, eles não mais educam os seus filhos, simplesmente porque não conseguem mais educá-los adequadamente, diante de tantos ataques que esse sistema secularizado se apresenta e atingiu as famílias. E os filhos, irmãos, eles não mais respeitam os pais e, de fato, os pais é quem tem a obrigação agora de respeitar as vontades dos seus filhos. Ou seja, uma inversão de papéis se estabelece, e como isso torna-se desafiador e acaba que a família tem sofrido bastante. E quem acaba agora ditando as regras de como a vida ela deve acontecer não são mais os pais. Parece que agora os vícios dos filhos começam então a tomar agora o espaço do lar e começa agora a ditar as regras de como é que as coisas devem acontecer. Então toda essa inversão de valores não exclui nível social, pois isso acontece em lares abastados de recursos financeiros, como também em lares humildes. Neste aspecto, também não exclui crenças religiosas, pois em todos os âmbitos religiosos acontece esse tipo de problema de degradação da família, e muito menos, irmãos, em lares cristãos, a menos que haja uma ruptura do sistema mundano globalizado que nós estamos assistindo, que tem devorado muito os nossos adolescentes e também a juventude por consequência. O que é isso de fato? O que tem acontecido? Meus irmãos, um padrão sistemático a serviço do mundo está em execução. Um sistema de valores contrários à palavra de Deus, àquilo que ele estabeleceu como verdade, como parâmetro a ser vivido. O Deus criador de todas as coisas, estabeleceu um padrão, e esse sistema secularizado tem, de fato, ido contrário àquilo que a palavra de Deus apresenta como proposta. Podemos entender também que há uma nova síntese, ou uma busca ideológica da filosofia grega, que veio ao longo do tempo, e todas as questões do relativismo também alcançou as famílias. Observamos também, irmãos, que o mundo ele é também encantador por si mesmo e propõe então aspectos que geram uma pseudo-liberdade na cabeça de adolescentes e de jovens que querem, por fim da força, vivenciar esta liberdade, entre aspas, a troco de apenas suas próprias vontades. Podemos entender também, irmãos, que este mundo ele é encantador de ofertas e de prazeres. Este mundo nosso que nós vivemos, ele também é encantador, com glamour e com tanto narcisismo, onde se busca cada vez mais a sua autoimagem, o seu próprio modo de viver, padrão estabelecido, maravilhoso, e tem que ser o ideal para que a vida possa acontecer. É um mundo encantador também,
de luzes e de brilhos, de famas, mas também de vazios da alma. Assim, queridos, muitos cristãos estão enganados, seguindo esses caminhos, infelizmente. A problemática familiar é apenas um ponto dessa degradação total da sociedade. Na verdade, o ponto central de tudo isso afunila-se no coração caído que o mundo e que o homem tem, que o homem que está no mundo tem. Assim, meus irmãos, sendo conduzido por esses encantos do mundo, podemos encontrar os desafios estabelecidos. Muitos cristãos estão perdendo então a capacidade de fazer a real distinção e o seu entendimento dentro deste mundo caído existente por conta do pecado, assim ele é um outro mundo que existe dentro deste mundo pelo qual vive o povo de Deus. Então nós vivemos em um mundo macro, caído, quebrado e falido, e nada tem a nos oferecer. Não tem nada a contribuir para as nossas vidas. E dentro deste mundo macro amplo, existe um outro mundo, que é um mundo em que a palavra de Deus apresenta para nós um padrão de obediência a esse Deus, de obediência ao Senhor. Apenas aqueles que de fato foram chamados pelo Senhor para viver para a sua glória. E é exatamente neste conflito dos dois mundos que o livro de Esté apresenta para nós essa grande proposta. A proposta de que existe um mundo dentro do outro mundo. E nós precisamos entender que, embora eu esteja dentro deste mundo micro, ou em relação ao macro da nossa sociedade, eu preciso fazer esta real distinção e ser diferente, e não me deixar ser infectado por estas influências do sistema do mundo lá fora. E meus irmãos, observando então toda esta explanação acerca do livro, nós vamos, portanto, a partir destas semanas, caminharmos juntos e compreender como de fato é viver para Deus no exílio secular que nós vivemos. Abra sua Bíblia no livro de Esté, tá? Se você tiver dificuldade, pode buscar no índice da sua Bíblia, tá certo? Mas ele está aí no Antigo Testamento. Se quiser uma dica, eu também dou. Vá para o livro de Salmos, aí você volta 2 livros e você chega em Esté, ok? Para facilitar. Mesmo sentado como nós estamos, vamos fazer a leitura desse conteúdo. Livro de Esté, capítulo 1, o banquete de Assuero, o rei da época, né? Então isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos anos, aliás, muitos dias, durante 180 dias, 6 meses de festa. Passados estes dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no palácio do jardim, palácio real, no pátio do jardim do palácio real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, a argola de prata e a coluna de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais
da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. A partir do verso 10 agora, no 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por tanto vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e seus príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos seus eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, o rei consultou os sábios que entendiam os tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Mercena e Memucã. Nomes não muito favoráveis para colocar em um filho. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei, se assentavam com os principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos seus príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo para os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação, se for do agrado do rei, que se baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, nós invocamos a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão clara da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta ministração, e gere em nós, ó Pai, compreensão da Tua vontade, da Tua intervenção, e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que, ó Deus, a nossa expectativa é que sejamos alimentados pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, uma leitura um pouco longa, mas assim será todos os domingos, porque a gente vai ter que ler cada capítulo. Mas eu queria, antes de adentrar no texto, trazer alguns pontos importantes para que a gente possa ter uma visão panorâmica acerca do livro de Esther.
Meus irmãos, o livro de Esther, nós não conhecemos o autor do livro. Nós não sabemos quem é. É um livro que não relata, nem neste livro, nem em outro livro, quem foi a pessoa que escreveu o livro de Esther. Sabemos que foi escrito, de fato, num período pós-exílio babilônico. Ou seja, nós sabemos da história de que o povo foi levado cativo, para a Babilônia. Tiraram todo o povo de Jerusalém, levaram para a Babilônia e lá ficaram por 70 anos. E estando lá por 70 anos, foi então libertado o povo, e o povo agora volta para Jerusalém. E foi exatamente neste período exílico, que o livro de Esther foi escrito, aproximadamente 100 anos após a saída do povo. Assim, meus irmãos, a narrativa ocorre em uma cidade de Suzã, a capital da Pérsia, que agora a Babilônia caiu, seu reinado, e a Pérsia agora tomou conta de tudo, e eles tinham uma extensão territorial gigantesca. Havia de fato um poder muito grande. O Império Persa era de fato um império muitíssimo poderoso, e o rei, como nós vimos na narrativa, durou 6 meses para apresentar tudo que ele tinha, todas as riquezas. Tão grande era o seu espaço, o seu território. Então o mundo daquela época, distante, mas muitíssimo similar ao nosso, o ser humano é o mesmo desde sempre, rebelde, desobediente, inclinado ao mal, inclinado a se rebelar. Assim era o povo naquele tempo, assim é o povo hoje no nosso tempo. O ser humano é o mesmo desde sempre. Assim, meus irmãos, o livro de Esther nunca menciona o nome de Deus. Nós não vamos encontrar nesses 10 capítulos menção à pessoa do Senhor nosso Deus. Nós não vamos encontrar a palavra Deus, nem uma rápida alusão a Deus, assim de forma sorrateira. Não é citado. Porém, irmãos, Esther é talvez o livro mais eficaz da Bíblia em mostrar a obra soberana de Deus, em preservar, em abençoar e em promover o seu reino por meio do seu povo. É algo incrível, algo extraordinário. Onde quer que eles se encontrem soberanamente, a boa mão de Deus está sobre o povo, ou esteve sobre o povo, naquele tempo em que o livro de Esther foi escrito. Observe que há um pastor americano chamado Mark Dever. Ele faz um apontamento acerca do livro de Esther em uma única frase. Ele diz que o livro de Esther é uma das mais longas meditações sustentadas sobre a soberania e a providência de Deus em toda a Bíblia. E ele conclui dizendo que o livro de Esther é o resumo perfeito e explicativo, detalhado sobre Romanos 8:28. Os irmãos já sabem que texto é esse, Romanos 8:28. Como é que diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o livro de Esther, ele pega este verso nas palavras de Mark Dever aí e esmiuça, melhor dizendo, o texto de Romanos capítulo 8 e o verso 28. O povo havia então, irmão, sido libertado do cativeiro, como falei, já há 100 anos. Pois muitos voltaram para casa, foram para Jerusalém, porém um outro grupo de pessoas não quiseram voltar para Jerusalém. Eles ficaram na Pérsia, ficaram lá. Foram libertos do cativeiro, mas permaneceram. E outros nasceram lá durante 70 anos, outras pessoas nasceram já na cultura pérsia. Nós precisamos compreender isso, que havia de fato este entendimento. Então, meus irmãos, assim sendo, os que foram para Jerusalém estavam envolvidos em reconstruir a cidade, reconstruir o templo de Jerusalém, enquanto eles estavam lá ocupados lá no comando do governador Neemias, lá no reino da Pérsia. Havia um povo lá e há uma história de um Deus que estava abençoando o povo lá em Jerusalém, na reconstrução da cidade do templo, como também abençoando estando com o povo aqui, lá no tempo em que Esther, ela viveu. E aí o livro aparece. O livro, então, irmãos, inicia relatando a realização de uma longa festa. Uma festa que durou 6 meses. Nós lemos isso, é um período muito longo. Se faz hoje uma festa de algumas horas e a gente tem noção da despesa que é uma festa para muita gente, que dura apenas algumas horas. Imagina uma festa que dura 6 meses.
com muito vinho, com muito tudo, né? E aí era para que o rei se mostrasse como aquele que é poderoso. E assim, queridos, observe que o rei tornou-se grandioso, dono ou chefiava um território gigantesco. E alguns comentários concluem que é como se tivesse pego 2 países da Argentina, que é muito extenso, de mar a mar. Era um território grandioso. E observe, irmãos, que o rei chamava-se Assuero. Em algumas versões você vai encontrar a palavra Xerxes. É a mesma referência ao mesmo rei, não é? Mas nós vamos ficar com Assuero, que foi a leitura que nós fizemos aqui para facilitar o nosso entendimento melhor, de forma melhor. Mas observe, irmãos, que Assuero era de fato um homem muito poderoso, mas ele era impiedoso. Ele era um homem farrista, um homem mulherengo. Ele era um homem que ostentação na veia, fazia parte da sua constituição, fazia parte da sua personalidade, ostentar, né? E também a sua rainha, sua esposa, chamava-se Vasti, como nós lemos aqui. Então o livro, ele traz, irmãos, de fato essa longa festa. Ele exibe riqueza, exibe poder, exibe ostentação. Os irmãos viram os detalhes de tanto ouro, de tanta prata, de tanta pedra preciosa, de tanta coisa. De fato, ele quer passar a ideia de uma aparente felicidade por conta de tantos bens e de tanta glória que ele acumulava. E faltava, irmãos, limites para alcançar os seus objetivos. Ele não tinha limites para alcançar aquilo que ele queria. Observe que o rei Assuero se comporta de uma determinada forma que nós encontramos pessoas similares a isso, em um grau maior ou em um grau menor. Existem pessoas que ostentam, que são ostentadoras das coisas, que tem pouca coisa, mas utiliza as redes sociais para fazer exatamente coisas que ele fazia antigamente. De mostrar o que tem, de mostrar aquilo outro. Às vezes está até com o nome no Serasa, às vezes está até devendo a um, devendo a outro, tudo pendurado, e ele está lá fazendo de conta que está no maior pipoco do trovão, não é? Está por cima da carne seca. Mas ele aqui, a diferença é que ele aqui tinha mesmo muito poder e muita riqueza. Ele podia bater no peito e dizer: eu estou mostrando o que eu tenho, não é? E hoje a gente vê esse mesmo coração, o coração de ostentar, mesmo sem ter, mas faz. Observe, irmãos, que isso está muito entrelaçado desde aquele tempo até hoje, e assim será. Então, o que acontecia era que a Pérsia, sob o governo de Assuero, era o berço do encanto ofertado por um homem materialista que vivia em um mundo materialista, e o povo estava ali. O povo de Deus estava também perto. Algumas pessoas que ficaram na Pérsia percebiam isso. E observe, irmãos, que o livro de Esther parece ser uma história sem Deus. Pelo fato de Deus não aparecer literalmente, parece que Deus não está nem aí para o livro de Esther. Não está nem aí para essa história. Aparentemente, no início do livro, neste primeiro capítulo, é a impressão que nós temos. Um homem que faz o que quer e pronto, e muda a lei, penaliza até a esposa para poder alcançar os seus objetivos, enfim. Mas observe, irmãos, que David Stein, é um comentarista, diz que nós precisamos lidar com a aparente falta de Deus. Parece que tem momentos que a gente fica assim: cadê Deus? Deus está presente. Deus está presente. No vale, no deserto, debaixo da cama, no alto da alva, onde for, na nuvem, no espaço, Deus está presente. Não é porque não falou no nome de Deus no livro que Deus estava omisso ou alheio ao que estava acontecendo. Nós vamos ver a mão de Deus agindo, irmãos, em cada situação ao longo desta série. Eu quero encorajar você a estar, para que a gente comece a identificar o agir de Deus neste mundo arrebentado de tanto pecado, de tanta ostentação e de tanto glamour, de tanta luz, de tanta pseudo-felicidade. E Deus vai utilizar-se da vida de uma pessoa para mudar a história disso aqui.
Observe, irmãos, que David Stein, além dele dizer que nós precisamos aprender a lidar com a falta de Deus na nossa história, ele conclui dizendo que a presença da ausência não é o mesmo que a ausência da presença. É um trocadilho de expressões que ele fala, eu vou repetir para os irmãos. Ele diz que a presença da ausência, ou seja, eu achar que não está presente. Está presente, mas eu acho que não está. Não é? A presença da ausência não é o mesmo que a ausência da presença. E assim dizendo, irmãos, a narrativa de Esther era tão poderosa que Adolf Hitler, ele proibiu que os judeus lessem o livro de Esther. Dada a estrutura da leitura e o mover de Deus em um tempo complexo, caótico. E ele determinou que se um judeu fosse encontrado lendo o livro de Esther, a penalidade era a morte. Para os irmãos terem uma ideia do que aquele nazista ele fez. Então ele baniu a leitura do livro no seu tempo. É um livro, irmãos, de sabedoria prática para encorajar os que ficaram na Pérsia. E que também serviu para encorajamento lá no Novo Testamento, na diáspora, quando o povo foi espalhado por tantas partes do mundo. O livro de Esther sempre foi esse livro de sabedoria, de demonstração da presença de um Deus mesmo ausente na escrita, mas um Deus que age soberanamente sobre todas as coisas. Assim, queridos, observe que, como na Pérsia, vivemos num mundo de pluralidade, não é? Ou seja, nós podemos crer em Cristo e somos aceitos por isso, desde que nós abracemos a pluralidade das crenças. Então é tipo um acordo, não é? Então, se você é um cristão e você é sustentado nisso, nesta sociedade, e não negocia valores nem princípios, você é taxado, você é cortado, você é cancelado, você é isolado, você é tudo. Mas se você é um cristão, mas você negocia valores com outros segmentos, está tudo beleza. É gente da gente, a gente é plural, está tudo certo. Já ouviu essa expressão? É o mesmo Deus, não é? Ou seja, tudo dá na venda, é tudo a mesma coisa. Não, é porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, está tudo bem. Ecleticamente, está tudo maravilha. E meus irmãos, não é bem assim. Observe que este era o mundo de lá. Era o mundo que se permitia adorar a Deus, mas que o rei faz uma festa de 6 meses, depois mais 7 dias, para que todo o povo pudesse ir participar daquela orgia, daquela coisa toda que ele estava fazendo. E aí, certamente, o povo de Deus foi convidado a estar, quem sabe, alguns. E assim, meus irmãos, diante de todo este quadro que eu ainda estou aqui elucidando, para que a gente tenha uma compreensão, né, panorâmica acerca de tudo isso, existe algo muito similar no nosso tempo, irmãos. Vivemos nesta era secular e a cada dia parece surgir novas formas de pensar, novas formas de agir, novas formas de crer, novas formas singulares de vivenciar uma religiosidade, uma fé, e a palavra de Deus ficando lá de lado, ficando em segundo plano, e a gente fica olhando isso, a loucura das pessoas, a criatividade insana de tantos que se apresentam em nosso tempo. Assim era o tempo de lá. Observe, irmãos, que do verso 1 até o verso 9, nós temos um primeiro bloco de versículos que traz exatamente este apanhado de contexto. E a gente podemos observar que esse livro, prestem bem atenção, este livro não é um livro que fala sobre namoro. Porque assim como o livro de Ruth, muita gente achava que, não, é um livro romântico, o livro de Ruth. Não é? Porque as pessoas fazem uma leitura superficial. Depois, agora vem o livro de Esther, que fala sobre um rei, sobre a rainha Vasti e tal, aquela coisa toda, né? E acha que é um livro que vai falar sobre romantismo, sobre amor. E não há nenhuma história de amor. Não há. A menos que nós tenhamos algumas ideias realmente estranhas sobre o amor.
que envolvem mulheres essencialmente impotentes, dependentes, sendo transformadas em objetos sexuais para homens ricos e poderosos. Isto é o que está no texto. Assim, queridos, Esther é uma história sobre o Império Persa, uma realidade caótica, triste, em seus sentidos, em suas motivações. É uma história sobre uma colisão invisível dos impérios. O Império de Assuero e o Império de Deus. Os dois impérios, os dois mundos. Um império falível e um império eterno. O império de um homem pecaminoso que, de posse de tantas riquezas, não foi capaz de compreender que tudo aquilo era de Deus. E um império gigantesco, infinito, extraordinário, o império de Deus. Encontramos aqui, de fato, irmãos, esta colisão desses dois impérios. Um império sustentado no nada, que é o Império Persa, porque depois o rei morre, depois tudo se acaba, tudo se divide e aquela riqueza toda se acaba e pronto, fica só a história. Mas o império de Deus é o império que nós servimos. É um império que até hoje está de pé e assim será eternamente. É um império poderoso, forte, que tem um Deus diferente. Tem um rei diferente do rei Assuero. Um rei totalmente contrário àquelas práticas que foram aqui tratadas no texto. Observe, irmãos, que o rei, após esses 3 anos de reinado, ele resolve então dar uma festa. Uma festa para quem? E aí o texto que nós lemos vai elencar exatamente para quem foi a festa. Foi para os oficiais, foi para os servidores do rei do império, foi para os seus exércitos, muita gente, também para os nobres e para os governadores das 127 províncias que ele cuidava, que ele estava sob, com seu poder sobre ele. Observe, irmãos, que por 6 meses ele esbanjou aparições de riquezas, taças de ouro, força, glória, posses financeiras, um esplendor de tanta aparição e de tanto dinheiro, de tanto valor e de tanta coisa. Observe que após ter dado este banquete para o seu povo, para esses homens importantes, ele agora faz uma festa menor, uma festa de 7 dias apenas, que é para todo o povo lá de Suzã, capital da Pérsia. Todos que estavam lá, do pequeno ao grande, do importante ao menos importante, estavam convidados a participarem dessa festa. Certamente, mesmo sendo 7 dias, é muita festa, é muita comida, é muita dança, é muita coisa acontecendo. E aconteceu no jardim do Palácio Real. Nós vimos isso. Havia também, irmãos, no jardim, cortinas, como nós lemos, de algodão branco e azul, algodão azul, amarradas com cordões de linho, de púrpura, argolas de prata para segurar essas cortinas, colunas de alabastro, madeiras caríssimas e valiosas, mármore, pisos de alabastro, pedras preciosas. E aí, queridos, não era somente o visual, como também era a bebida que era servida em taças de ouro. E bebida à vontade, era para beber até completar o tanque. Era bebida à vontade 24 horas durante muito tempo. Havia muito vinho real, e o vinho real é um vinho caríssimo, não é um vinho qualquer. Um rei não vai tomar qualquer vinho. Um rei vai tomar vinho bom, de excelente qualidade. E graças à generosidade do rei, assim como o texto diz, foi um esbanjar de muita bebida alcoólica. Observe, irmãos, bebida sem restrição. O rei decretou que cada um dos oficiais poderia fazer segundo a vontade de cada um. Imagine o que é o povo tendo a liberdade, faça o que você quiser. Imagine o que é que o homem seria capaz de fazer. O que é que o povo seria capaz de realizar durante essa festa. Era de fato, irmãos, algo sem limites. Ao mesmo tempo, a sua esposa, a rainha Vasti, ela juntou as mulheres e fez também uma festa para essas mulheres. Não temos detalhes sobre essa festa, pelo menos neste capítulo, detalhes dessa festa, se era somente trunfas ou, lanchinho, tal, flores, como é que era, o ambiente, a gente não temos essa informação,
mas certamente era uma festa diferente da que o rei estava fazendo. Observe, irmãos, que este é o retrato, irmãos, do mundo em que vivemos. É o retrato de hoje. Ou seja, é a realidade do exílio em que nós estamos vivendo. Do mesmo jeito que havia um império persa mundano, nós também vivemos num mundo assim. Só que nós somos servos do rei de um outro império, mas que estamos vivendo aqui. E eu preciso compreender isso claramente. Eu preciso entender isso com muita responsabilidade. Preciso entender isso, que o mundo lá fora, e quando eu digo lá fora, é o mundo que é sem Deus, que não está sob esse império de Deus, vivendo no império da carne, da sedução. Isso flui nos intentos dos corações pecaminosos, vivendo no mundo de pura sedução, de grandezas, que enche os olhos com tanta coisa, até bonita, com prazeres. Assim como o rei foi exibicionista, muitos têm abraçado este mesmo caminho. E pasmem, às vezes até cristãos têm abraçado esta trilha, a trilha da mesma linguagem do império do rei Assuero. Tristemente, irmãos, tentação com a qual nós lidamos no nosso mundo materialista, que ama o exibicionismo, é uma realidade. E nós não precisamos ir muito longe para isso. Observe que as mulheres do nosso tempo, do tempo quando eu era criança também, 40 e poucos anos, as meninas quando nasciam, já olhavam para as artistas da TV, já se espelhavam em ser tal qual. Padrão de beleza, padrão de exuberância, revistas de moda, porque a roupa tem que estar equiparado. Então já se montava-se, um olhar, fomentava-se dentro desta cultura a ideia de chamar a atenção, não é? De ser a top model, não é? De ser dessa forma. Não diferente, irmãos, os meninos, assim como as mulheres charmosas, tal, os homens, os meninos já nascem visualizando já ganhar muito dinheiro. Alguns deles olham a televisão e vê aqueles jogadores de futebol lá ganhando rios de dinheiro. Querem também ser tal qual, para poder ostentar na mesma envergadura, para poder ter aquele mesmo dinheiro, para poder chegar lá. Outros apostam sua sorte nas mega cenas da vida, porque de repente vai dormir pobre e acorda rico, para poder ostentar das mesmas coisas que o rei Assuero fazia. Observe também, queridos, que muitos homens se comportam como se o carro que eles possuem é uma extensão do seu corpo. Que do mesmo jeito que a gente faz a barba, que a gente bota perfume, que a gente engraxa o sapato, que a gente faz isso, em primeiro lugar, carro. Se aparecer um, opa, para. Às vezes ele está doente, precisando de um exame, de fazer um tratamento. Mas ele prioriza carro. E esta é a realidade. Nada contra ter um carro. A gente pode ter um carro. Se Deus lhe deu condições para isso, compre. Use isso para a glória de Deus. Mas não fique em depressão se o carro passar num buraco e cortar o pneu. Ou se alguém encostar nele e sujar de alguma forma. Ou quando entrar dentro do carro, alguém que você deu carona, sujar o tapete do carro. Porque você vai passar uma noite, enquanto você não bater o tapete, lavar e botar, e botar o cheirinho, você não dorme à noite. Que é para no dia seguinte tirar uma foto ao lado do carro. Muito mais valor às coisas do que ao que realmente nós deveríamos dar valor. Sabe por quê, irmãos? Porque a beleza da menina, embora ela seja magrinha,
toda arrumadinha, toda chiquezinha. Um dia, ela não será mais como ela era. O carro, o ladrão vem e leva. Alguém vem embriagado, bate nele e arrebenta todinho. A gente passa desatento, passa dentro de uma boca de lobo, a roda fica, o carro vai com 3 rodas. Pega fogo, se acaba. E o que é que eu construí de valores para a vida com Deus? Será que eu vou levar a minha vida dentro desta perspectiva? E meus irmãos, eu estou falando aqui de coisas simples e poucas. Se a gente não fosse falar muito aqui, a gente ia longe dessa pegada aqui. Assim era o povo, assim era aquele povo. Assim é o povo hoje, irmãos. O mundo vive tentando nos encantar com seus deleites o tempo inteiro, o tempo todo. Em que nós estamos nutrindo o nosso coração, irmãos? Precisamos pensar nisso, porque isso aqui acontece com gente crente também. Não é somente com gente que não está nem aí para nada, não. Observe, irmãos, que nesta tentativa do mundo, a festa então do rei, que durou 6 meses, com a liberdade para os convidados fazerem o que eles quisessem, vendo tanta riqueza, era exatamente, irmãos, para poder, quem sabe, fomentar no coração dos convidados a festa e dizer: ó, vocês querem ter o que eu tenho? Cola em mim que é sucesso. Tem essa frase, né? Faça como eu faço. Seja assim, tome aqui uma receita. Olha aí como é que se faz. E meus irmãos, a perspectiva bíblica não é essa. Assuero, irmãos, não percebe que está sentado sobre um pequeno reino mesquinho, em uma capital mesquinha, de glamour temporário. E depois que ele fechar os olhos para esta realidade, o seu corpo vira pó. E a sua alma para onde vai? Lembra da parábola que Jesus falou? Um certo homem muito rico trabalhou, aumentou os seus silos, encheu de tudo, de muita fartura, e disse: alma minha, folga, goza, para a gente estar na boa. E aí o Senhor pergunta: louco, se hoje te pedires a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Perguntinha básica para nós hoje aqui. Se o Senhor nos chama hoje, para onde é que nós vamos? Você que está me assistindo aqui, se o Senhor te chama hoje, para onde é que você vai? Onde nós vamos? O que nós temos preparado, para quem será? Preciso pensar nisso, irmãos, com muita clareza. Precisamos refletir seriamente a isso aqui. E hoje, quem sabe, é tempo de retornarmos. É tempo de entrega aos braços do rei que tem o império mais poderoso do universo. Hoje é uma oportunidade. Assuero, irmãos, e o seu povo celebravam com orgulho seu reino mundano, com vã riqueza e em grande pecado. Queridos, nunca encontraremos, irmãos, neste mundo o que nós andamos à procura. Nunca. Lembre-se dessa frase: nunca encontraremos neste mundo o que andamos à procura. E procurando nos perderemos e acabamos escravo daquilo que nós procuramos. Eu só vou encontrar o que eu preciso na pessoa de Jesus Cristo. E mais nada. Nele eu encontrarei descanso para minha alma, encontrarei paz ao coração, encontrarei comunhão com o Senhor, que no meu quarto, ao orar, Ele está me observando, me vendo, e atende às nossas orações, coisa que riqueza nenhuma traz. Observe, irmãos, as roupas do rei naquele mundo, do rei persa. Há um comentarista que diz que eram roupas transparentes, incapazes de os vestir da verdadeira alegria. E isto aqui é extraordinário.
Observe, irmãos, que a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, os irmãos conhecem muito bem essa história, achava estar na vantagem, trocando de marido, já ia no sexto, segundo a palavra de Jesus. Bem dissesse, 5 maridos que tu tivesse, 5 que tem agora, não te pertence. Ela achava que estava na maior das vantagens, trocando de marido, quer dizer, trocando de amante que já era marido de outras pessoas. Queridos, buscava então nisso, quem sabe, realizações, quem sabe, satisfação, felicidade, aventura, preenchimento do seu coração. Mas foi, irmãos, quando Jesus apresentou o seu reino para ela, foi nesse momento, dizendo que se ela tomasse da água que ele tinha para dar para ela, ela ia se tornar em uma fonte que jorraria para a vida eterna. Ali, ela compreendeu que o reino em que ela estava tão envolvida, o reino que ela estava tão achando que estava na vantagem, era um reino falido, e que Jesus trouxe para ela algo extraordinário. Observe, irmãos, que com os libertos do exílio babilônico, aqueles que foram libertados, vocês estão agora livres, podem voltar. Para onde é que nós vamos? Nós vamos voltar para casa? Ou nós vamos ficar e permanecer onde a gente está vivendo num mundo caótico que se apresenta hoje para nós? Como vivermos, irmãos, no reino de Deus, vivendo no reino que o mundo está apresentado? Precisamos reconhecer que o conformismo e o envolvimento com este reino mundano, terrível, caído, terreno, não se torna cada vez mais devastador de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Percebam, irmãos, esse mundo não vai melhorar. Não vai. O mundo não vai melhorar. E o nosso envolvimento com esse mundo, o conformismo com este mundo, nos coloca numa condição ruim. Observe que do verso 10 até o verso 22, começa agora a vermos os limites de um coração narcisista, que quer tudo e quer ser, quer se apresentar, e tudo é para ele, tudo isso. Observe, irmãos, então, que o rei agora já bêbado, pois o texto diz que já alegre por conta do vinho, no verso 11, no verso 10, né? Já alegre, e essa alegria do vinho é exatamente a embriaguez. O homem já bêbado agora e alegre em mostrar o que tinha, ele teve uma ideia. E essa ideia, irmãos, quando eu fui estudar sobre essa ideia, eu descobri algo terrível. Até onde o coração do homem pode ir. Qual foi a ideia que ele teve? Eu vou enviar meus 7 assessores, com esses nomes bem lindos que nós vimos aqui, diretos para buscar a minha esposa, a esposa Vasti, para um desfile da rainha com a coroa. Porém, meus irmãos, segundo os rabinos que interpretaram esse texto da época e trouxeram detalhes interessantes acerca da sua beleza, que o texto mesmo fala que ela era uma mulher belíssima, mas o desfile era para ser apenas com a coroa. Ou seja, era um desfile protagonizado pela rainha de nudez, onde todos os poderosos estariam ali, e depois de mostrar todas as posses e riquezas que o rei tinha, agora ele vai pegar a sua própria esposa, e ela tiraria a sua roupa e com a coroa de rainha desfilar para que o povo visse o tamanho do seu poder. E meus irmãos, que coisa terrível! Como, irmãos, nós podemos conceber a ideia de um coração materialista com um desejo tão impiedoso como esse para com a sua esposa? Você pegar a sua esposa e exibir desta forma, fazendo dela um objeto, fazendo dela uma coisa, para mostrar para as pessoas e dizerem: realmente essa mulher é a meu amigo.
amigo, o rei é muito poderoso de verdade. E meus irmãos, observe, queridos, que nós nos deparamos tanto com pessoas com corações assim. Eu já vi muitas pessoas, homens, se gabando da roupa curta que a sua esposa tem, e ele faz questão que ela use para mostrar para os homens que ele é um cara sortudo e que tem uma mulher de arrebentar. E meus irmãos, parece muito similar a ideia do rei com a ideia de pessoas que vivem na nossa sociedade, claro, não com a nudez, mas com quase uma nudez. E aí, meus irmãos, é um caos. Esse, de fato, queridos, é um padrão terrível. E meus irmãos, corações assim, de homens poderosos, homens que são chefes, empresários de alto padrão, é um padrão do mundo, irmãos, que vivemos mesmo. Que falaríamos então, irmãos, nesse caos tão terrível, e ver uma similitude tão aproximada do que Esther, o livro de Esther traz para nós em relação a isso. E se nós tornássemos, irmãos, alguém poderoso como o rei Assuero, o que nós seríamos capazes de fazer? Como seria? Imagine se hoje você é um homem poderoso, alguém rico, 3 vezes rico, milionário, bilionário. O que é que nós éramos capazes de fazer? Será que nós teríamos a mesma fidelidade de dizimar o Senhor, assim como nós temos, ganhando só o que o Senhor tem nos dado? Será que a gente ia estar presente na escola bíblica dominical no culto à noite? Ou a gente estava muito ocupado com viagens na Europa, nos Estados Unidos, a Índia, conhecer o mundo todo? E o pastor ligar: irmão, cadê você? Pastor, eu viajando com a família aqui, aluguei aqui um avião, estou com a família todinha rodando o mundo. É só o início. Eu não quero ser assim tão radical, mas um pastor uma vez disse uma coisa. Ele disse: tem gente que continua na caminhada, fiel ao Senhor, porque não tem uma riquezazinha a mais. Aí Deus, pela sua misericórdia, sustenta, sabe, ali, para que ao longo do tempo ele seja alcançado profundamente em seu coração. E muitos outros dizem: se você quer descobrir quem o homem é, dê a ele 3 coisas. Não é? Os irmãos já sabem quais são. Então, o rei, irmãos, não hesitou em expor a sua esposa, fazer dela um troféu, um objeto de ostentação. Homens aqui presentes, casados, prezem pela decência da sua esposa. Não exponham o corpo da sua esposa. Não exponham. Não façam isso. É caminhar na mesma trajetória do rei Assuero. O que o rei não esperava, irmãos, era algo extraordinário. É que a esposa dele, ao receber o recado, ela recusou. Ela disse: não vou não. E os homens voltaram com esse recado. Recusou a ordem do rei. Ele ficou muito furioso, certamente um coração orgulhoso, um coração irado. Um coração irado é um coração descontrolado. Ele deve ter ficado muito perturbado do juízo à negativa da esposa. A atitude da rainha, irmãos, mexeu com a cúpula das autoridades, não somente do rei, mas dos homens que estavam ali ao seu redor, dos sábios, de tal forma que levantaram a seguinte questão: se essa mulher não for penalizada, em outras palavras, quando o mundo persa souber o que aconteceu aqui, nenhuma mulher mais vai obedecer ao seu marido, vai ser submissa ao seu marido. Ela vai dizer: você não manda em mim. Você não obedecerei mais às suas ordens. A rainha não obedeceu o rei, como é que eu vou obedecer agora a você? E isso conquistou o coração do rei bêbado. O rei bêbado. E aí, meus irmãos, até que o rei aceitou o conselho de Memucã, um dos seus sábios do reino, e houveram 2 desdobramentos quanto a isso. O decreto real haveria de ser espalhado por toda a Pérsia, que dizia que a rainha foi proibida de comparecer agora à presença do rei e que ela perderia seu reinado. O reinado dela iria ser passado para outra pessoa, uma pessoa melhor.
ou seja, que obedecesse ao rei. Eu não quero dar assim um spoiler tão forte, né? Mas domingo que vem, quem vai substituir a rainha da Pérsia, Vasti? Cenas do próximo capítulo, né? É assim, meus irmãos, que os grandes reis deste mundo mostram a sua glória, mostra com farra, como Emílio Garófalo mesmo escreveu em seu livro. Os homens poderosos, eles ostentam. Cuidado, irmãos, para que a gente crente não caia nesse engano da ostentação. É perigoso. Às vezes o irmãozinho é crente, rapaz. Aí arranja um emprego, Deus dá um empregozinho melhor para ele ganhar dobrado, né? Ganhar 2 salários, ganhar 4. Agora é diferente, né? Vai logo na loja do carro para dizer quanto é para dar esse de entrada, que eu quero pegar outro, que agora eu posso pagar uma parcela caprichada, que é para trocar logo de carro, a primeira coisa, né? E aí começa roupa, perfume, tudo lá vai e tal. Nem se lembra de agradecer a Deus pelo que alcançou. Aí pega o Instagram, né? Selfies, tudo quanto é lado, story voando pelos pedaços. Todo dia tem um negócio, né? Na praia, no cinema, não sei aonde, viajando, um avião. Meu Deus. Açoeiro na frente. O rei ensinou, tá aqui no livro de Esther. Fazia isso. Que o Senhor nos dê, irmãos, um coração grato. Sempre. Que a glória seja para Ele. Se Ele te der uma coisa, 2, 3, 4, muita coisa, glorifica Ele. Não é? Compreenda que a sua obrigação agora é maior. Não é? Se Deus dá muito, a quem muito é dado, não é? A responsabilidade é maior. Não é? Então, existe farra de crente? Existe. Existe. Não é? Existe, sim. Pode ter certeza. E via de regra, às vezes Deus não está presente. É travestido de boa intenção. Mas não tem louvor a Deus, não tem oração, não tem um canto com agradecimento, não tem nada. É só comer, tomar banho, curtir, curtição. Quem vê de fora, só falta a latinha, mas o resto tem. Não é isso mesmo? Então os poderosos é farra, é festa, é fanfarra, é crueldade, é passar por cima do outro, é pisar, é humilhar o outro. Assim como Assuero fez com a sua própria esposa. Ele queria humilhar ela. Ele queria colocar ela num ridículo. Passar um ridículo terrível. Imagina a mulher mais poderosa do reinado agora se expor nua, somente com a coroa na cabeça, segundo os rabinos da época, e fazer com que ela passe aquilo somente para satisfazer o desejo de um coração de um rei impiedoso, poderoso. Mas Deus não aparece nesse capítulo, irmãos, nem nos demais. Mas Deus está por trás dessa história. Ele está por trás da história, dizendo assim: você não vai. Eu penso no meu coração que foi dessa forma, assim. Algo disse: eu não vou. Ela poderia ter ido, mas ela disse: eu não vou não. E ela sabia que o rei era poderoso a ponto de mandar até matá-la. Mas ela se impôs e não foi. Não vou obedecer uma ordem louca dessa, né? Penso eu, parafraseando aqui no meu pensamento. Mas observe, irmãos, que o homem poderoso, além de ostentar, ele exibe. Ele é criativo e, felizmente, irmãos, sabemos que há um rei diferente do rei Assuero. Muito poderoso. É um rei bom, um rei misericordioso. O nosso rei é um rei gracioso, que tem misericórdia de nós, que não nos expõe ao ridículo, que nos atende na sua provisão, que chega na hora que as lágrimas estão caindo e enxuga as nossas lágrimas, preenche o vazio do coração. Esse rei que nós servimos é o rei que tem controle absoluto em toda e qualquer situação. Não tem detalhe nenhum da nossa vida que esse rei não esteja conhecendo e esteja a par do que está acontecendo. É um rei que não coloca sobre nós algo que nós não podemos suportar. É um rei
está presente em todos os nossos momentos, que conhece o fim antes do início, ou conhece toda a história antes que a história comece. Esse é o nosso rei. É um rei acolhedor, é um rei que cura, é um rei redentor que salva, que muda trajetórias, que muda situações, de algo que é impossível torna possível. É esse rei que nós servimos. E mesmo nós, irmãos, vivendo no reino da pérsia atual, que é o mundo em que nós estamos inseridos, nesta sociedade de um mundo caído, nós estamos, na verdade, irmãos, vivendo, e precisamos assim compreender que nós, acima deste reino, nós estamos vivendo em um outro reino, chamado Reino de Deus. E nós precisamos, irmãos, somente confiar nele e ter plena convicção de que ele está cuidando até o fim. Para concluir esta reflexão de hoje, como devemos, irmãos, nos comportar? Como devemos viver para a glória de Deus neste mundo caído? Como é que nós vamos fazer? Esse mundo quebrado, esse mundo materialista, tudo gira em torno de dinheiro. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quanto é a vantagem, o dinheiro? Como é que eu glorifico, vivo uma vida para a glória de Deus assim? Será que nós não compreendemos que Deus é um Deus de providência e atenderá às nossas necessidades? Porque se Deus fechar a porta, acabou. Está no poder dele. Como nós vamos viver, irmãos? Há muitos que se intitulam cristãos, que estão nas igrejas, cultuando, né? Pelo menos aparentemente, os quais vivem, irmãos, envolvidos até o pescoço com este encanto das benesses deste mundo, que não concebe de forma alguma deixar de usar aquele tal carro para o mais simples. Não, tudo, não mexa no meu carro. Muitos assim. Entendeu? Então tem que ter. Não, peraí, olha, mexa com tudo, só não mexa nisso aqui. Como se fosse um troféu. E nós somos chamados, irmãos, às vezes a abrir mão de tudo. Abrir mão. Sabe o que é abrir mão? É dizer assim, Senhor, está aqui. Abra a mão que eu vou entregar agora. Se a vontade dele nos exigir isso, estamos prontos para isso? Muitos dizem assim, mexa em tudo, só não mexa no meu filho. Por quê? E se Deus quiser tocar no filho, faz como? Como tocou na minha filha? E aí? E o que é mais para mim? É meu Deus ou é a minha filha? E se foi? Meus irmãos, vivemos, irmãos, sob o poder de um Deus grandioso, perfeito em vontade, em graça. Tudo em nós é dele. Lembra da história daquele homem do navio que afundou? E ele, por uma ocasião de trabalho, não pôde ir. Lembra? Eu contei essa história aqui há alguns domingos atrás. Ele ficou e foi a mulher com as suas filhas. O navio naufragou. Ela, a esposa, escapou, chegou no outro lado e mandou um telegrama para ele. E ela botou viva, porém só. E aí, aquele homem no dia seguinte foi para onde a esposa estava. E ao passar no local, disseram, olha, foi aqui que o navio afundou. E ele então vai para a caneta e para o papel. E ali escreve um hino de adoração ao Senhor. É uma compreensão profunda, irmãos, de dependência total dele, total em Deus. De que Deus, quando quer fazer algo, Deus faz, porque Ele é um rei perfeito, soberano sobre todas as coisas. Isso não está no meu script da minha pregação. Eu não lembro do hino qual foi que ele escreveu, mas é um hino lindíssimo que a gente já aqui até. Um hino sacro. Não lembro aqui agora. Mas observe, irmãos, nós precisamos hoje sair daqui convictos em deixarmos todos os resquícios da filosofia açoeira,
ou do padrão açoeiro de viver do nosso coração. Compreender que nós precisamos viver, irmãos, é a luz do evangelho sacrificial de Jesus. Quem é o verdadeiro rei do nosso coração? Quem é que reina no nosso coração? É uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, irmãos, e não confiar no nosso coração. Desconfie do seu coração todos os dias. Não acredite no seu coração, nem eu no meu. O nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto, assim diz a palavra de Deus. A menos que o Senhor Jesus o invada, que o Santo Espírito de Deus tome ele. E assim, queridos, qual é de fato os intentos do nosso coração? Ou será, irmãos, que nós devemos achar que está tudo beleza se formos fisgados pelos encantos deste mundo? Voltemos, irmãos, nesta noite para Cristo e vamos encontrar nele aquilo que tanto nós precisamos. Nós devemos então abraçar acriticamente os decretos da nossa cultura. Não é porque a cultura é assim mesmo. Se você vai para a universidade, vá pronto, vá preparado para dizer não para muita coisa errada que vão querer lhe colocar de goela abaixo. Filosofia açoeira empurrando de goela abaixo para que você abra os olhos para uma outra realidade diferente do que a palavra de Deus diz. Observe, irmãos, que isto é algo real. Devemos então perceber que quais são, de repente, os altares que nós temos construído, travestidos de coisa boa. Precisamos olhar isso com muito cuidado, irmãos. Precisamos de fato orar, dizendo, sabe como? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos cientes, irmãos, de que o mundo de Esther é o mundo nosso hoje, mas Deus, o mesmo Deus que agiu em Suzã, na narrativa dessa história, é o mesmo Deus que tem agido nas nossas vidas, nas nossas famílias. E hoje, a partir de hoje, nesta série, Ele estará nos despertando a uma recondução de valores eternos na nossa vida. Amém? Fiquemos de pé, vamos cantar ao Senhor?